Olá, tudo bem? Professor Sidney, e nessa aula a gente vai falar sobre as questões da historiografia. E a gente vai falar um pouquinho sobre as diferentes formas de interpretar os fatos históricos. Para exemplificar e para deixar um pouco mais claro, eu vou usar o exemplo de um cara chamado Hans Standen, que estando aqui na América, ele fez a criação de um livro que ficou conhecido como Duas Viagens ao Brasil, e ele foi publicado no ano de 1557. Eu queria que vocês dessem uma olhada na imagem aqui do lado e começassem a analisar e pensar um pouquinho comigo. Olhou para a imagem? Conseguiu analisar? Agora, a gente vai tentar pensar por que é importante sempre estar buscando novas fontes de pesquisa e novas formas de se ver sobre um determinado fato. É possível que, olhando para a imagem, muitas pessoas ficaram assim meio que assustadas, angustiadas. Por quê? O que a imagem está mostrando? Grupos nativos, grupos indígenas, fazendo uma prática que comumente ela é chamada de canibalismo. E o que seria esse canibalismo? Ah, comer carne humana. Não. Canibalismo é quando existe uma prática de um ser de uma espécie, ele se alimenta de um ser da mesma espécie. Então a gente pode pegar, por exemplo, aranhas. Existem espécies de aranhas que elas matam e se alimentam de outras espécies de aranha. Isso é canibalismo. Então ela não está comendo carne humana, né? Tem gente que imagina e pensa que canibalismo é apenas quando alguém come, faz uso, consome carne humana. E não. Então a gente já viu quando um ser de uma espécie se alimenta de um ser da mesma espécie. Essa prática, na verdade, ela ficou conhecida como antropofagia. E o pensador, o pesquisador que a gente viu, o alemão Hans, que a gente citou agora há pouco, e vimos a imagem, do livro dele, o que ele dizia? No relato do livro, ele conta todas as experiências, como é que os indígenas faziam, como é que os nativos faziam, se alimentando e fazendo essa prática de antropofagia. Só que é importante a gente pensar o seguinte: como é que ele sobreviveu? Como é que ele conseguiu se libertar? Ele foi aprisionado? Quem é que auxiliou ele a se livrar? Com base no que ele começou a fazer esses escritos, fazer essas escrituras? Então, aqui a gente percebe que existem maneiras, formas diferentes de se pensar. Então a gente precisa dessas fontes históricas, essas fontes trazem um fundo de verdade, se elas são autênticas, e se a gente consegue confiar nessas fontes para ter certos pensamentos e hipóteses sobre determinada situação e pensamento de um fato. Eu quero dar outro exemplo de outro filme para a gente perceber como é difícil, e como é diferente a gente perceber sobre essas diferentes formas, diferentes maneiras de se pensar e o quão é difícil isso também para um historiador. O filme em questão, como você está conseguindo ver aqui do lado, é o filme Sangue sobre a Neve. Olha só, de 1960. Eu lembro que na época que eu fazia o curso de História, um dos meus professores passou esse filme e a gente fez uma análise, uma discussão bem bacana na época. O filme retrata uma comunidade, os esquimós, e eles tinham uma forma muito pitoresca, muito diferente para os conceitos que a gente tem nos dias de hoje. Então, só para vocês terem ideia, estava tendo escassez de alimento, a comunidade vivia com tremenda dificuldade, falta de alimento, claro, com região de iglu, esquimós, em se tratando de esquimós, em se tratando de iglu, uma região muito fria, muito gelada, a comunidade era muito pequena, as pessoas, o vilarejo era muito pequeno. E o filme aborda uma prática que, para os padrões de hoje, traz um certo estranhamento para o nosso cotidiano. Então, acontecia mais ou menos o seguinte: toda pessoa que chegava no iglu, o morador local, ele oferecia a sua esposa para aquele visitante. Ele oferecia da comida, da alimentação, ele oferecia o local mais aquecido, a melhor cama para a pessoa visitante, como uma forma de respeito para aquela pessoa que estava chegando. É óbvio que para os dias de hoje, isso pode trazer uma certa estranheza para a gente. Tem um fato também bem interessante, que nessa comunidade tem um personagem que ele vive sozinho e ele tem vontade de ter uma mulher só para ele. Então chega um parente dele que traz a sua esposa e duas irmãs junto com ele. Ele meio que se apaixona por uma delas e fica aquele jogo, fica com uma, fica com outra. E o filme vai se desenrolando, sobre todas essas indas e vindas e tudo mais. Mas tem um fato que ficou bem marcado para mim na época, que eu queria compartilhar com vocês, que foi o seguinte: ele acaba ficando com a mulher
E juntamente com essa mulher, vem a mãe dela, que era uma senhorinha. Então, o que ele faz? Ele abraça as duas e começa, né, a sua nova família. Então, ele tem que caçar, ele tem que fazer de tudo, tem que se desdobrar aos montes para conseguir sustentar não só ele, como as duas mulheres. A mulher, por se tratar uma pessoa bem mais velha, inclusive ela já não tem mais quase dentes, pela idade que ela tem, pelas dificuldades que ela vem passando. O que essa senhorinha faz? Ela se afasta, ela vai para muito longe, e as pessoas, né, da comunidade da vila meio que vão acompanhando. E essa senhorinha, ela fica num determinado lugar esperando que ursos ou qualquer outro animal venham, matem e se alimentem dela. E olha que engraçado, olha que coisa estranha pra gente. Aquela vila, aquela comunidade que está indo atrás, que foi atrás, eles matam aquele animal, se alimentam do animal, né? Com qual intenção, com qual ideia? Que todo conhecimento, que todo saber que aquela senhorinha tem, passaria para ele. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque quando a gente falou ali atrás, né, alguns minutos atrás, sobre a questão da antropofagia, hoje, através de fontes históricas, o que muitos historiadores acreditam também e percebem? Que a antropofagia não era por uma questão que os nativos, que os indígenas estavam passando fome, estavam passando necessidade. Não, até porque eles viviam na selva, viviam no meio da mata, viviam próximo de rios, então eles conseguiam, né, eles poderiam tranquilamente pegar os seus alimentos. Então essa prática conhecida e chamada de antropofagia, às vezes era até forma de respeito com aquelas pessoas que eram aprisionadas, aquelas pessoas que iam ser usadas como fonte de alimento. Por quê? Porque todo o conhecimento, todo o saber daquela pessoa seria transferido por essa tribo, por esse grupo que iria que ia cometer essa prática chamada de antropofagia. E por que eu fiz questão de dar esse exemplo de vocês? Para que a gente perceba que não adianta só a gente olhar o fato histórico, a gente precisa das fontes de pesquisa, mas é importante também a gente pensar no posicionamento de quem vai falar sobre um determinado fato. É importante a gente ter um posicionamento, mas esse posicionamento ele deve ser baseado em fontes de pesquisa que sejam confiáveis e que a gente também não tenha uma ideologia, seja ela política, seja ela religiosa, para que influencie no modo de pensar. Então a gente tem que tentar, né, o papel do historiador é tentar ser o mais neutro possível, que através dessas fontes eles consigam desenvolver um pouco daquilo que a gente está falando na aula de hoje, que é a questão da historiografia. E olha só, pensando um pouquinho sobre tudo isso que eu estou falando até agora, é importante a gente ver as questões sobre a narrativa da história, as narrativas históricas. E sendo assim, é importante a gente pensar que a história ela é mutável. Como assim mutável? Ela pode ser contestada e ela pode ser reelaborada. Como assim? Porque a gente pode ter fontes de pesquisa que vão confirmar aquele fato, a gente pode ter fontes de pesquisa que vão fazer a gente mudar de opinião, mudar de ideia, ou então a gente pode reelaborar ainda mais sobre aquele fato. E para entender isso melhor, eu vou dar mais um exemplo. Na história do Brasil, nós tivemos um período que ficou conhecido como o período da monarquia. O período da monarquia ele aconteceu de 1822 até 1889, ou seja, no dia que ficou conhecido como o Dia da Independência do Brasil, foi no 7 de setembro de 1822, até o 15 de novembro de 1889, onde aconteceu a proclamação da República. Então, esse período, né, toda essa linha do tempo, nós temos um momento que ficou conhecido como o período da monarquia. De 1822 até 1831, quem ficou governando o Brasil foi Dom Pedro I. Ele foi o primeiro monarca do Brasil. E exatamente nesse ano de 1831, ele abdica, ele larga o trono em nome do seu filho. Isso é uma outra história que a gente vai ver numa outra aula. Volta para Portugal. E lá em Portugal está acontecendo uma revolução interna, uma revolução, uma guerra civil, onde os portugueses estão tentando se realiar, estão tentando se reestruturar em termos de governo, em termos de política. Muitos historiadores entendem que o Dom Pedro I ele participou de todo esse processo de rebelião que estava acontecendo lá em Portugal. E no dia 24 de setembro de 1834, ele vem a falecer por um problema de tuberculose.
Só que lembra tudo isso que a gente está falando, a importância de se perceber e de se ver as novas fontes de história? Então, aqui vem algo que aconteceu que fez mudar a forma de pensar sobre essa morte de Dom Pedro I. Bom, no ano de 2012, hoje nós estamos em 2020, ou seja, 8 anos atrás, foi feita a exumação do corpo de Dom Pedro I e as suas duas esposas. Isso mesmo, duas esposas. E nessa exumação se descobriram novas coisas. Para vocês terem ideia, do lado esquerdo, 4 costelas de Dom Pedro estavam quebradas. E o que a gente pode pensar sobre isso? Gente, imagina, 4 costelas quebradas, com certeza o pulmão estava altamente pressionado. Isso nos leva a pensar que o problema de tuberculose que ele teve pode ter sido agravado por conta disso. O que eu estou querendo mostrar com essa história? Ele morreu de tuberculose, ok, fechou, beleza. Só que esses novos estudos que aconteceram com a exumação do corpo dele lá em 2012 nos mostram que esse agravamento, que essas 4 costelas podem ter contribuído para que a morte dele fosse muito mais acelerada. Então, olha só, nós tínhamos um fato. Foram usadas algumas fontes de história, algumas fontes de pesquisa. Essa nova fonte, com a exumação lá em 2012, nos leva ao quê? A fazer com que a história mude. Lembra ali aquela história de mutável? A gente pode permanecer a história, a gente pode reelaborar a história. Então, não quer dizer que Dom Pedro não morreu. Sim, ele morreu, ok. Morreu de tuberculose, ok. Mas os fatos, o fato de ele ter participado da guerra, com certeza, e esse agravamento, esse ferimento, como é que ele quebrou as 4 costelas? Então, isso tudo que a gente tem que levar em consideração. Então, essas novas fontes, essas novas formas de pesquisa nos levam a reelaborar, reestruturar e rever um determinado fato. E outra coisa que a gente tem que cuidar bastante é sobre as questões da interpretação das fontes de pesquisa. O quadro que a gente vai estar vendo agora é o quadro de um pintor chamado Pedro Américo. Esse quadro ele é muito famoso e ele representa o dia da independência do Brasil, que é lá no dia 7 de setembro de 1822. Para quem não sabe, esse quadro ele foi pintado no ano de 1888, ou seja, 66 anos depois que aconteceu o processo de independência do Brasil. Gente, o que isso nos leva a crer? Vamos dar uma analisada um pouquinho aqui no quadro? Olha só, olha o tamanho da comitiva. Dom Pedro I, quando ele estava fazendo essa viagem, ele não estava levando essa montoeira de pessoas. Então não eram tantas pessoas que estavam ali com ele. Outro fato interessante de a gente pensar são os animais utilizados. Nessas viagens muito longas, não eram utilizados esses cavalos. Eram utilizados mulas, jegues, jumentos, que eram animais não tão velozes, mas muito mais resistentes. Gente, tenta imaginar o seguinte. Para você sair hoje de São Paulo ao Rio, de Rio a São Paulo, que era essa viagem que o Dom Pedro estava fazendo junto com a comitiva dele, se leva muito tempo. Isso de carro, de avião é muito rapidinho, beleza. Mas tenta imaginar naquela época, gente. Caminhando ou cavalgando se levava muito tempo. Então, os animais utilizados não eram esses cavalos bonitos e imponentes como estão mostrando na foto. Só que tenta pensar. Será que Pedro Américo ia fazer um quadro, uma pintura, com Dom Pedro, mas a sua comitiva montada em mulas? Não, né? Outro fato bem interessante, o fardamento. Se alguém aqui tem parente que é militar, sabe que o uniforme utilizado no dia a dia é completamente diferente do uniforme utilizado pelos militares no momento de festa. Então, o traje, a indumentária, a farda de época de festividade é completamente diferente. E é exatamente isso. Essas fardas que a gente encontra na imagem não era o fardamento que eles estavam utilizando naquele momento. Outro fato, tá vendo a casa? Olha só a casa. Esse tipo de casa, pelo que se tem ideia, elas começaram a ser construídas a partir de 1850. Então essas casas eram locais onde as pessoas paravam quando estavam fazendo viagens longas. Então tenta imaginar o seguinte, quando a gente está viajando, a gente vai fazer uma viagem, sei lá, de 4, 5, 6 horas. Normalmente a gente para em determinados lugares, aonde? Para abastecer, para ir ao banheiro, para comer alguma coisa, para dar uma relaxada, para dar uma esticada nas pernas. Nessas viagens, nessa época que eles estavam fazendo, existiam esse tipo de casa que as comitivas paravam para dar uma descansada, deixar os animais descansando, as pessoas dormirem, comerem alguma coisa e depois continuarem viagem. Só que lembra, gente, essa imagem ela está retratando o ano de 1822.
e só se tem ideia, né, as fontes de pesquisa que se tem conhecimento, esse tipo de construção, esse tipo de casa começou a existir só a partir de 1850. Então quer dizer que no quadro ela também não deveria existir. Sem contar que tem outros fatos que se questiona bastante sobre a representação que está ali nesse quadro. Mais uma vez, por que eu fiz questão disso? Para mostrar para a gente que dentro da historiografia, o que a gente deve levar em conta? As fontes históricas, a veracidade dessas fontes, a autenticidade, né, se elas são louváveis de serem levadas em consideração, a interpretação de quem está ali e o objetivo. Esse quadro, por exemplo, ele tinha um objetivo, que era representar a independência do Brasil, né? Então, Pedro Américo, ele não ia representar qualquer coisa, né? Então, o que a gente tem que perceber? Fazer análise sobre essas fontes de pesquisa. Se a gente fosse levar em consideração, esse quadro, por exemplo, é óbvio, né? Ele representa a independência, mas a gente tem que perceber todo o contexto que ele foi produzido, que ele foi levado em consideração, né? Então, a história, a historiografia é a ciência que relaciona homem, tempo e espaço. E isso faz a gente pensar que a gente não consegue, não deve, não pode fazer análise em tempos diferentes. Eu não posso pegar o pensamento que a gente tem nos dias de hoje, estamos em 2020, toda a tecnologia que a gente tem, toda a informação que a gente não pode querer levar em conta para fazer uma análise de uma história passada. Beleza? Bom, a gente fica por aqui, espero que tenham gostado. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.